16 e 17. Quem achou 2 versículos, pode ler. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, desde que tudo se fez. Nós olhamos muitas vezes e citamos o versículo 17. A gente habitualmente cita esse versículo, mas na prática da vida cristã, nem sempre é assim. Todos os cristãos são novas criaturas. Hein? Mas o senhor acha que isso é uma coisa assim, instantânea, ou é um processo? Tem muito a ver com o versículo 16. E aí que está. Tem tudo a ver com o versículo 16. O que Paulo diz? Ele está dizendo que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes eu tinha conhecido Cristo segundo a carne, mas agora eu conheço Ele de um outro modo. Que modo? Pelo Espírito. Hein? Tá? Ele disse: eu conhecia segundo a carne, mas agora eu o conheço de um outro modo. E este outro modo que nos leva ao 17. Muitas vezes nós não vemos muitas mudanças nas vidas. Quem está escrito nova criatura é. A pessoa aceita Jesus, mas não tem mudança de vida. Porque não conheceu Jesus do outro modo. Nós precisamos aprender a conhecer Jesus do modo revelado, não intelectualmente. Tem muitas pessoas que conhecem sobre Jesus e são profundos sobre isso, mas não têm o conhecimento revelado. O conhecimento revelado é o que produz mudança na vida do crente. A palavra tem que tocar e fazer sentido na nossa vida. Quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, capítulo 16 de Mateus, acho que vai a partir do versículo 13, que ele pergunta aos discípulos quem ele era. E Pedro: Cristo, Filho de Deus. E o que ele responde para Pedro? Bem-aventurado. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. A multidão dizia que Jesus era Jeremias, Elias ou um dos profetas. Eles não tinham a convicção nem a certeza de quem Jesus era. E quando Pedro fala: tu és o Filho de Deus, ele fala: não foi carne nem sangue. Veja, logo a seguir, o que acontece com Pedro? Hein? Jesus disse: arreda, Satanás. Quando Pedro disse, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. É isso aí. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não conheço as coisas de Deus. Ele tinha sido uma revelação. Existe uma revelação inicial e muitas vezes ela pode ficar parada na vida do crente, estagnada.
Se a revelação ficar estagnada, o crente vai ficar estagnado no conhecimento. Eu preciso de ter a revelação de Deus, e a revelação de Deus só vem por um caminho. A Bíblia diz que é pelo Espírito Santo. Conhecimento é bom, irmãos, mas procura abrir o coração para que o Espírito revele a verdade. Se você olhar a família de Jesus, os irmãos de Jesus conheciam Jesus profundamente, que eles nasceram e conviveram com ele. É ou não é? Tiago, vou falar de Tiago e Judas. No capítulo 7 de João, versículos 3 e 4, eles falam com Jesus: ó Jesus, se você ficar por aqui, ninguém vai te conhecer. Aqui é uma província, vai para Jerusalém. E João disse: porque eles não criam em Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e disseram: deixe de lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam a nossa fase. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, Vá para o interior. contudo realiza seus feitos no público. Agora, continua. Se fazem coisas manifestas de algum, pois nem mesmo Seus irmãos criam nele. Eles tinham convivido, eles conheciam quem era Jesus, porque Jesus passou 30 anos com ele, mas eles não tinham a revelação de Jesus. Eu não sei em que momento, mas sabia quem era ele. Ele tinha credibilidade, porque eles viram a conduta de Jesus. A Bíblia diz que aos 12 anos ele crescia em graça e sabedoria. Ele era sujeito aos pais, ele era obediente aos pais. Ele foi, segundo a tradição, arrimo de família. E os irmãos, ele ajudou a criar os irmãos, mas os irmãos não criam nele como Messias. Eu não sei em que momento os irmãos se converteram. Lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 14, quando todos estavam orando, a Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, e também os seus irmãos, eles estavam aguardando a promessa. Parece-me um período curto após a ressurreição de Jesus. Tem capítulo 3, versículo 20, né? Aí quem está falando são os nazarenos dele, tá? Na sua terra. Mas eu estou dizendo o conhecimento dos irmãos que conviveram com ele, não conheceram Jesus e não tinham a revelação. Quando Paulo começa a falar sobre o aparecimento de Jesus, ele fala: depois de aparecer a mais de 500, apareceu também a Tiago. Lá no capítulo 15, 1 Coríntios, se não me engano, versículo 17, fala que Jesus apareceu a Tiago, e Tiago tem a revelação que ele se torna líder de todos os apóstolos. Por quê? Porque ele teve a revelação de Jesus. Hein? Não, é o irmão de Jesus. Você torna pastor de Jerusalém. Naquele concílio, o primeiro concílio, quem está liderando o concílio é Tiago. É Tiago. Porque o apóstolo, ele morreu logo, né? O Tiago apóstolo, ele morreu rapidinho. Ele morreu no capítulo 12 de Atos. O irmão de João morre degolado por Herodes. Capítulo 12, logo uns 5 primeiros anos da igreja. Se você olhar a cronologia, mais ou menos era no ano 37, quando Estevão foi apedrejado. Então Tiago morre um pouquinho antes. Então, veja a importância de uma revelação para esclarecer o nosso coração e transformar a nossa vida. Paulo, ele diz lá em Gálatas, capítulo 1, acho que versículo 12, ele diz: o evangelho
que eu prego, eu não recebi de ninguém, eu a recebi através da revelação de Jesus. Mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Bem alto, cara. O verdadeiro conhecimento de Cristo, ele vem através da revelação. Eu já citei, pode ler. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então ele tem uma revelação, aí ele houve uma transformação de ele. Não. Capítulo 7 de João. Veja, capítulo 7 de João, quando os discípulos vão lá falar que não cria, é a última festa do tabernáculo que Jesus participa. A festa do tabernáculo aproximadamente é setembro e outubro. Em abril, março, abril, Jesus foi morto. Antes de 6 meses depois, ali eles ainda não criam. Essa passagem do João falou aí, em Marcos capítulo 3, Versículo 20, 21. Então ele foi para casa não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: Está doido, está doido. Os irmãos de Jesus não criam tanto que foram prender Jesus. Vão prender esse cara que ele está doido, está fora de si. Entendeu? Capítulo 3 de Marcos, versículo 20 e 21. Eles saem para prender Jesus, Gálatas 1 e 2. porque eles não criam. Mas eles se transformam por causa de um conhecimento através da revelação do Espírito Santo. Quando nós conseguimos sair do espaço do mero conhecimento intelectual e entrar no conhecimento revelado, a Bíblia começa a fazer sentido para nós. Nós vemos hoje uma necessidade deste conhecimento na vida dos crentes, porque nós vemos muitas pessoas, eles racionalizando a palavra de Deus, é poderosa e ela é imutável por conveniência pessoal, porque não tem um conhecimento revelado, eles não sabem como é que Deus olha para a sua palavra. Eu conversei com uma certa pessoa, ele quis me convencer que Deus não é tão carrasco a respeito do divórcio. Eu falei: você pode tentar convencer, mas do meu ponto de vista. Ele falou: mexe com salvação? Eu falei: segundo a Bíblia, mexe. Eu falei: o que a palavra diz lá em Marcos? Quem casa com divorciado, o que faz? Adultera. Comete? Adultério. E o que a Bíblia diz sobre adulto? Não vai entrar. Então, tem momentos... Mas aí não é o divorciado, aí não é o divorciado. Aí é se casar de novo. Mas veja bem, as posições, segundo a conveniência, elas mudam para favorecer. Só que Deus não trata a palavra dele assim. Se você tiver uma palavra revelada, você vai saber que ela não muda. Que você tem que andar segundo a palavra. Então não muda. Eu não sei como Deus vai tratar lá na frente, mas a palavra de Deus está escrito assim. E como eu sempre penso, o julgamento
como um tribunal. Tem o juiz, tem o advogado de defesa e tem o advogado de acusação. E quem é o nosso advogado de acusação? Satanás. Ele vai dizer: na tua palavra, ó Deus, está escrito assim. Por isso que Deus não vai invalidar a palavra dele. Tem uma palavra que ele fala, Jesus disse que não veio para a palavra. Vai julgar. Capítulo 12, versículo 48 de João. Eu não vim julgar, mas a minha palavra vai julgar. É base do julgamento. Então, quando nós temos o conhecimento revelado, nós vamos temer a palavra de Deus. E nós vamos viver de uma maneira que o nosso viver seja segundo o padrão da palavra. E aí o Espírito gera em nós transformação. Por isso é necessário que cada um de nós seja iluminado com um conhecimento revelado. Paulo orava pela igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículos 16 e 17 de Efésios, capítulo 1, ele fala: eu ponho de joelho para que o Deus da glória vos encha de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então nós precisamos de um conhecimento revelado, não é isso? Então nós precisamos. Outra coisa é o conhecimento parado, estagnado. Tem pessoas que no primeiro momento do encontro com Jesus tem uma revelação e depois ela para na caminhada. A Bíblia diz em Provérbios 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então não tem necessidade do crente atrofiar a vida, parar. Oséias 6,3 que diz: conheçamos e precisamos em conhecer. Então você tem que ser levado a conhecer, para que Deus ilumine a sua mente e você possa ser cheio da revelação de Deus. Agora, há certas coisas na Bíblia que Deus é bom, mas Ele não dá nada de graça. Você precisa ter um conhecimento de Deus e buscar mais o Senhor, aproximar. Lá no capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, ele diz: ao que vencer, eu darei que coma do maná escondido. Aonde está esse maná? Escondido. Muito legal, hein? Você é legal, muito engraçadíssimo. Na arca, tá vendo? A professora Paulina falou: na arca. Veja isso aí, está na arca. Mas o que era a arca? A presença de Deus, é. E lá estava o maná. E era um caixote. Era tão insignificante e tão sem pretensão, sem brilho, que ninguém ia, porque era coberto com capa de animais marinhos pintada, texugo. Veja, hein? Só que lá estava a presença. Mas aparentemente não tinha nada. O que Isaías diz sobre Jesus? Não tinha formosura. A arca também não tinha formosura. Mas João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Não tinha beleza, mas tinha glória. Aleluia. Glória a Deus. E se você não tiver um conhecimento revelado, você olha: o que é que eu vou fazer atrás daquele caixote? Era coberta de ouro por dentro, por trás era toda feia. Entendeu? Você está entendendo? O brilho, o fulgor, a presença de Deus estava lá dentro, mas ela aparentemente era um caixote feio, era pintado de vermelho, tá? Dentro
Então ninguém se interessava mas lá estava o maná escondido. E quem é o nosso maná? Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão do céu. Não é o pão que vossos pais comeram no deserto e morreram, mas quem come deste pão da minha carne vai ter vida. Amém. Glória a Deus. Então você precisa caminhando e caminhando até encontrar a plenitude de Deus. Salmo 25 e 14 tem uma versão que diz: o segredo de Deus é dado àqueles que o temem. E outra fala: a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que Eu o temem. temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Veja, a outra versão fala que o segredo é dado àquele que teme, àquele que busca, àquele que avança. Se você estagnar na vida espiritual, você vai deixar de comer o maná de Deus. A minha diz: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhe ensina as condições de aliança que fez com eles. Pastor, o segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo. E para saber o seu Tá? conselho. Então Deus tem segredo, o Evangelho é segredo, o Evangelho é mistério, mas não é dado a qualquer um. Clama e eu vou te responder, se você buscar. Diz Jeremias 33 e 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se você precisa ter fome dessa revelação de Deus, para você ir atrás, comer melhor. As coisas de Daniel são uma revelação muito profunda, mas ele orava 3 vezes ao dia e também era conhecedor da palavra, porque ele recebeu uma revelação mais profunda dentro do profeta Jeremias. Por que a caminhada? Veja bem, Daniel ele é levado para a Babilônia em torno de 14 anos. Daniel era a elite do reino. E lá, por temer e por ter conhecimento de Deus, ele propõe no coração não se contaminar. Ele faz um propósito. E Deus, em cima daquilo, o ajuda. Quando ele termina a faculdade, 3 anos depois, a Bíblia diz, se não me engano, no capítulo 2, que Daniel era 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Não é isso que a Bíblia diz? Ou vocês não me ajudam? Mas a Bíblia diz que 10 vezes mais sábio do que todos eles. Mas por que Daniel era mais sábio? Temia a Deus e um compromisso de fidelidade ao Senhor. Se você olhar a trajetória de Daniel, quando Daniel foi levado a covas dos leões, Daniel tinha aproximadamente 80 anos. E ele nunca saiu do palácio. Porque ele fez um trato com o Senhor. Na adolescência, ele permaneceu. Só Nabucodonosor governou a Babilônia 40 anos. E ele foi top. Quando Beltesazar assume, a mãe de Beltesazar falou: aqui tem um homem que serviu ao teu pai, que ele vai revelar o que você está vendo e ninguém consegue. Chama esse camarada. Era Daniel. Foi na primeira leva. 605 antes de... Tanto é, veja bem, ele vai na primeira leva, ele que lê a profecia de Jeremias e entende, o nosso tempo aqui está cumprido, e vai orar. Depois de 70 anos. Pastor, É o primeiro. É o primeiro a descortinar a história do mundo. É em Daniel que você sabe que tudo que existe vai acabar um dia. Começa. essa decisão, essa deliberação do Daniel foi do corpo ou fora do corpo? De quê? Foi decisão pessoal ou foi por revelação? Não. Ele decidiu não ressuscitar dos manjados. Ele conhecia a palavra, conhecia a santidade de Deus,
Ele não quis contaminar com as coisas do mundo. Pessoal. A Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 8, e Daniel propôs no seu coração, pessoal, não se contaminar. Tá? Então ele tem uma decisão, é a mesma coisa. Você olha a palavra de Deus, você vê uma oferta ali. Você pode abraçar a oferta, mas você fica aqui ou fica lá. Quando você adere lá, o que a Bíblia diz lá no 1 João 2,15? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E você sabe isso pela palavra. A opção é pessoal. Você faz se quiser, mas você sabe a consequência. Capítulo 4, versículo 4 de Tiago, ele fala: adúlteros e adúlteras, quando nós abandonamos a revelação para a troca de um prazer passageiro. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem outra versão que fala, a gente fala infiéis, outra versão fala adúlteros, porque você quebra uma relação com o Senhor para abrir uma relação com o Senhor. Irmãos, Deus nos tirou do mundo, então você tem que fechar o olho para da onde você veio e olhar para quem te comprou, para quem te conquistou, olhar para Ele, não ficar olhando para lá. Glória a Deus. Nós estamos subindo, nós estamos andando para o céu, não para o mundo. O mundo não tem nada atrativo, o mundo só tem porcaria. Quando nós olhamos para lá, nós perdemos a expectativa da vida eterna. Então não deixe, irmãos, veja, ficar estagnado. A Bíblia fala do ser natural, lá no capítulo 1 de Coríntios, versículo 2 e 14, do homem natural, do homem carnal no capítulo 3 e do homem espiritual. Ela diz que as pessoas carnais não compreendem o espiritual, porque eles discernem espiritualmente todas as coisas. Então, procura ser espiritual, só tem um caminho. Achou, Lia? Leia 2 e 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Veja, irmãos, se a igreja tivesse uma revelação, vivesse na revelação e procurasse viver debaixo do Espírito Santo, mudaria o comportamento da igreja ou não mudaria? Tem hora que eu fico abismado. Nós somos o corpo de Cristo, interdependentes de um do outro. Por que tanta encrenca? porque não é espiritual. Vê o capítulo 3, aí diz: eu não pude vos falar como espirituais, mas sim como carnais, porque há contenda entre vós. Contenda é obra da carne. Deixa eu ver aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E depois no 3: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O que eu falei? O maná escondido tem para quem se esforça. O maná escondido recebe quem vai com fome da presença de Deus e caminha para lá. Agora o crente pachá, senta e acomoda, nem lê Bíblia, nem ora, e só frequenta a igreja uma vez ou outra. Vai ter o quê, irmão? De um Deus ativo, vai ter o quê? Eu não vejo. A Bíblia diz que Deus trabalha e Jesus falou: eu também trabalho. O crente não quer nada com nada, não quer se esforçar, não quer ler, não quer compreender, não quer buscar a revelação de Deus e fica aí querendo bênção de Deus. A maior bênção de Deus é a presença dele em você. Aleluia. Agora fica atrás: ah, Deus, eu quero carro, eu quero tanto carro. Ah, Deus, vai ficar aqui. Agora a presença de Deus você leva para onde você for. Se for lá para baixo, ele vai estar com você. Aleluia. Glória a Deus. Nós só queremos periferia, irmãos. Aprofunda em Deus, que Deus é rico. Aleluia. Tem um texto na Bíblia
Salmo 119, se não me engano, versículo 18. Ele fala que tudo aqui tem limite, mas Deus é ilimitado, então avance. Não é isso? Não, é 18, então 96. É um que fala que tudo aqui tem limite, mas Deus é ilimitado. Acho que é 96 então. Eu troco as bolas. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. A tudo. Tem um que fala que é ilimitado. Tá? Vê quem acha essa versão. Acho que é a minha versão. A perfeição tem limite, mas o seu mandamento é ilimitado. É ilimitado. Se você tem Deus ilimitado e nós somos limitados, então quando você aprofundar em profundidade, você não vai chegar no limite que Deus tem para você. Se você mergulhar profundamente, você não vai esgotar o limite de Deus, porque Ele é limitado. Aleluia. E por que você fica estagnado? Tem hora que eu fico, irmãos, que prazer você tem nesse Deus que é ilimitado para você. Corre atrás de coisas que vão passar e não conhece Deus. Segundo Colossenses 2 e 3, fala que nele está concentrado todo o tesouro. Então, se você tem fome de alguma coisa especial, corre atrás do tesouro. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão Ocultos. Então você precisa descobrir. Eu vejo os crentes preguiçosos. Eu acho que tem coisa que vai ser assim: 29 de Deuteronômio, porque o cara não quer se esforçar. Esse ele decora. Esse ele decora. Todo mundo sabe. Você pergunta, o cara não estuda, não faz nada. 29. Se acomodou, você sentou. Deus é ilimitado. Continue então a andar com ele, vai descortinar os tesouros que estão contidos nele. Pastor, o Provérbios 29, 18 diz: quando não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei. Não há revelação divina, o povo vai desviar e o crente não vai parecer com Jesus. O nosso desafio aqui é o crente parecer com Jesus. Como não tem revelação, você acha que é uma vida cômoda. Irmão, nós fomos chamados para frutificar. Todo crente que frutifica, ele é amante da palavra de Deus. Aquele que não frutifica, ele é preguiçoso. Quem fala isso é A.W. Tozer. Acredita, gasta tempo. Quer coisa de Deus, não gasta tempo com o Senhor. Temos tempo para tudo, para o WhatsApp, e fica aí a vida toda. Tem gente que nem dorme e fica lá naquele negócio, mas não consegue ler 10 minutos a palavra de Deus. E depois quer a bênção de Deus. Faz todo tipo de campanha, porque não conhece. Deus, quando você é fiel, Ele quer te dar, porque Ele já te deu o melhor que Ele tinha. Aleluia. Se Deus deu o melhor que Ele tinha para mim, Ele não vai nos enriquecer com tudo de bom. Seja fiel ao Senhor. É correndo atrás lá, procure ter a revelação de Deus no coração. Você se aquieta. Porque quem tem isso, irmão, descansa no Senhor. Se a tua lei não for toda Perecido, é o prazer. A palavra de Deus tem que gerar prazer na nossa vida. Eu falei a semana passada aos discípulos ali, e aquilo é bom quando eles falam, me tocou no sábado. Eu passei um dia diferente. Pergunta ali, eu passei quieto. Quando Davi, os filhos de Corá, Salmo 42, e Davi no Salmo 63. Assim como a corça suspira pelas almas, as águas, assim a minha alma suspira por ti. Davi estava no deserto de Judá, fugindo de Absalão.
E ele fala: como em terra árida, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti como em terra seca. Ele não estava pedindo: Senhor, mata os caras que vêm atrás. Ele estava ansiando pela presença de Deus, recreação. Os mandamentos de Deus tem que ser mel para a nossa boca. Qual é aquele versículo que você sabe lá em Jeremias? Jeremias 15:16. Logo as comi, ela me foi um gozo, mel nas bocas. 15 e 16 de Jeremias. A Raulina sabe, quando eu recorro a ela, já sabe. Não esquece. Para ver que a idade não tem. O cara que fica com essa desculpa: ai, não vou te gravar. Você gravar o Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus. Alegria, a palavra de Deus tem que gerar no nosso coração prazer, recreação, curtição. Essa é revelação. O Salmo 19, versículo 10, ele fala que é mais puro do que o ouro e mais doce do que o mel. Não, Salmo 19. O que é conhecimento revelado? Revelação é a palavra que traduz um livro da Bíblia. Qual livro? Apocalipse. E o que quer dizer? Revelação é tirar o véu. Se Deus quer trazer a revelação para nós, é abrir os nossos olhos. Aí entra 119:18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quem é que já decorou o Salmo 119? São 176 versículos só, bem pequenininho. Senhor, já decorou? Eu tenho muitos versículos decorados, mas é grande. Então ele pede: desvenda os meus olhos, revele, tira a escama dos meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se você não tiver revelação de Deus dada pelo Espírito, você vai achar a palavra de Deus enfadonha, você vai enjoar dela, você não vai ter prazer nela. Mas se você tiver os olhos desvendados, você vai ter ela como mel de pedra e não mel de rocha. Qual é a diferença de mel de pedra e de mel de madeira? Pureza. Dona Benha faz mel numa rocha, é o mel mais tem contaminação. Quando ele usa a madeira, pega a contaminação. O salmista diz que mel de pedra é a palavra de Deus, é pura. Então nós temos que receber esta palavra como ela é, palavra de Deus através de revelação. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetrante. Ela vai aonde médico nenhum consegue ir. Qual médico que separa alma e espírito? Nem a cardiologista aí é capaz de fazer isso. Separar a alma do espírito. Não, estou falando, a palavra de Deus, ela é pura, ela é viva, eficaz e penetrante. Ela divide a alma do espírito. Qual é a ciência? Qual o médico que divide a alma do espírito? Ninguém. Mas a palavra de Deus faz isso. Aleluia. 4:12 de Hebreus. Tudo que eu falo, irmãos, falo embasado na Bíblia. Estou dando Bíblia para vocês. Só anotar para vocês. Não falar, estava falando heresia. Então a palavra de Deus, ela é pura. João 6:63, Jesus disse: a palavra que eu vos digo é espírito e é vida. Então, se você não ama a palavra, tem alguma anomalia em você como cristão, algum defeito de fabricação.
Porque o crente deveria amar a palavra de Deus. Coração travado. Coração travado. Irmãos, a palavra é alimento para o espírito, é alimento para a fé. Você desenvolve a sua fé através da palavra 10 e 17 de Romanos. Não tem. Se você quiser acrescentar a sua fé crendo mais, então envolva com a palavra mais e mais. Se você tiver a revelação, você vai caminhar neste sentido. A Bíblia, Colossenses 2 e 3, Lia já leu 3, mas eu quero que leia o 2. O versículo 2 é muito sugestivo. 2 e 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Tenha forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. E o 3 completo. Aí o 3 fala que nele todos os tesouros da sabedoria. Vamos ler 1, 8 e 9 de Colossenses? Colossenses. 9 e 10. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Plenitude. A oração de Paulo é para que os crentes avancem. Não fique estagnado. Vá para o pleno conhecimento de Deus. E nós lemos que Deus, tudo na vida é limitado, e Deus é ilimitado. Então, a hora que você avançar, você tem campo. E outra coisa, não venha assim atrás de você. É mais ou menos o que está em Ezequiel 47. Lá fala do rio. É um texto longo, eu não vai ler. Quando Deus chama o profeta, vem, ande comigo 1000 côvados, 500 metros. Ele andou nos arteiros. Aí falou, vem mais. No joelho, mais 1000. Aí vem mais. Estava no lombo. E ele anda depois. Deus não vai mandar nada para você, porque está tudo aí. O rio está lá, é você que tem que entrar. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai criar, já está criado. É você que tem que entrar. E aí demanda esforço. Vem, aí lá vai o profeta. Mais 500 metros. Ah, cansei. Como tem muita gente, né? Cansado mais do que tu, gente. Gente nasceu cansado. Por isso que não lê Bíblia, não ora. E aí você fica perdendo a bênção de Deus. Deus quer que você vá. A hora que não dá pé, a hora que você perdeu o controle, enquanto está no lombo, você está firme em terra, você decide. A hora que você está nadando, é Ele que decide e vai te levar para onde você não quer. Aleluia. Andar no Espírito é assim. Jesus disse no capítulo 3 de João: o vento sopra aonde quer, e você não sabe a origem. Quem anda no Espírito, irmãos, é diferente. O comando é dele, não é seu. E quando você anda no Espírito, o Espírito revela a grandeza de Deus. Glória. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. Paulo, quando escreve a epístola de Filipenses, ele já está preso. É a primeira prisão dele, por volta dos anos 63, por aí. E ele diz sobre a credencial dele, no capítulo 3, a partir do versículo 3 até lá, eu queria que vocês lessem 8 a 10. Capítulo 3 de Filipenses, ele fala: tudo o que eu adquiri, para mim não serve para nada, é esterco. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo,
e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele tinha cabedal. Se eu começar lá em cima, ele fala: eu sou hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Quanto à religião, fui fariseu. Quanto a ela, fui zeloso, extremamente zeloso, mais do que todos da minha idade. Mas nada disso serve, porque eu achei algo melhor: sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele abre mão de tudo para ter Jesus, para conformar com Jesus no seu sofrimento, para entender o valor da ressurreição, a vitória do crente está na ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte, você é vencedor, porque ele venceu. Quando nós entendemos isso, nada para. Então eu preciso desenvolver a minha capacidade, meu relacionamento com o Senhor. Está chegando aí? 1 Tessalonicenses 2 e 13. Vamos meditar, refletir um pouquinho sobre isso. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A igreja de Tessalônica, Paulo algumas vezes ele diz: a vocês eu não preciso dizer nada quanto a este assunto, porque vocês já estão instruídos. E ele está dizendo o seguinte: eu preguei a palavra e vocês receberam não como palavras de homem, mas como palavra, como era de fato, de Deus. E tem uma palavra, o segredo aí da revelação é: ele recebe a palavra, ele acolhe a palavra no coração. Nós falamos isso a semana passada, capítulo 1, versículo 21 de Tiago. A palavra em vós implantada, aquele que acolhe, ela é poderosa para salvar as vossas almas. Qual é a diferença da igreja? Ela ouviu e recebeu, ela acolheu a palavra. Ela falou, e ela está operando em vocês. Não é isso que termina o versículo? Só opera quem acolhe a palavra. Só opera quem recebe a palavra através de uma revelação. Você vê isso na parábola do semeador. E acolheu não como palavra de homem. Não como palavra de homem, como de fato ela é, a palavra de Deus. Modelo. Por que tornaram modelo? Porque eles receberam a palavra, eles não ouviram a palavra. Quando Jesus fala a parábola do semeador, ele diz que certo semeador saiu a semear. Eles ouviram, todos os 4 solos ouvem a palavra. Só um que recebe a palavra no coração, acolhe a palavra no coração, aquele que produz fruto. Um que cai à margem, o diabo vem e lança. Outro no perdegal, o outro em cima de pedra, nada se firma, porque todos eles ouviram. E tem muita gente que ouve a mensagem, até mensagem boa, se não receber, se não acolher, não vai frutificar, não vai produzir nada. São 4 tipos de solo, só um que frutifica, só o que acolhe a palavra. Parece até que recebeu, mas não vem As lutas não recebem, tá? Então, receber, esse texto fala de um recebimento da palavra. Você acolhe a palavra no coração. 51:6 do Salmo, Davi diz: tu amas aquele que guarda a palavra no íntimo. Então eu preciso trazer a palavra de Deus ao coração, para o Espírito vivificar, o Espírito renovar, o Espírito trazer revelação. Eu não sei, irmãos, a geração de hoje, nós nos preocupamos muito pouco com as coisas de Deus. Eu gostaria que a igreja aplicasse a palavra, aplicasse a buscar a Deus,
através de uma revelação profunda. Deus, eu já falei aqui com vocês, eu já conheci pessoas analfabetas, que não sabiam expressar, mas tinha profundidade na palavra de Deus, porque ele vai aos pés do Senhor, o Espírito Santo, que é o grande ensinador, ele ministra a nossa vida. Pessoas na igreja rasa, irmãos, sem profundidade espiritual, bateu o vento e vai embora. Deus nos considera como verdadeiros carvalhos, aquele que cresce 1 metro para cima e 2 para baixo. Quero ver arrancar. Porque quando você está firmado em Deus, ninguém te abala. Mas não, qualquer ventinho está levando, porque nós não queremos revelação de Deus, porque custa, irmãos. Nada Deus te dá de mão beijada, só salvação. Salvação de graça, mas o resto é pelo seu esforço. Foi um alto preço que nós não pagamos, nós recebemos de graça, tá? Mas os restos você tem que andar, caminhar, mergulhar, se você quiser, cavar o poço. Capítulo 26 de Gênesis fala que para achar águas profundas você tem que cavar, desentupir. Irmãos, na parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus, no versículo 11, lá tem um segredo fantástico. Ele respondeu, porque a vós eu ouço, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido. Leia o 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vocês estão entendendo? Ele fala, ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está falando aos discípulos sobre a revelação do mistério. Nós lemos há pouco tempo. Quem é o mistério? Jesus. Mistério de Deus Cristo. Está lá em Colossenses. E ele diz, a vocês é dado revelar o segredo, mas a estes não. E aí, como você pensa? Deus é injusto que fechou a oportunidade para os judeus e somente aos discípulos? Pastor, quando a gente pratica uma coisa que é a palavra, a coisa que é raiz no nosso coração, vai sendo cada vez mais pela prática fixada. Agora, quando a gente ouve e não faz nada, aí fica só uma palavra que passa um tempo. O tempo se encarrega de tirar, porque você não recebeu, você não acolheu a palavra, você apenas ouviu a palavra. Aí lembra normal o Salmo 23. É o que Jesus fala na parábola. Eles perguntaram, por que você fala parábola para eles? Porque eles estavam habituados a ouvir e não acolheram. Mas ele diz, a vocês que acolheram, é dado revelar o conhecimento de Deus. E ele diz um segredo, aquele que tem, aquele que busca, mais ele vai ter. E aquele que faz pouco caso, até o que tem, vai ser tirado dele. Hein? Jesus que está dizendo. Se você faz pouco caso das coisas importantes para Deus, ele vai ser tirado. É revelação estagnada. Você teve uma revelação e não aprofundou. Você não quis mais saber de Deus. Aquilo que foi implantado, ele é tirado. Leia Hebreus 5, 11 e 12, principalmente o 11. Ele fala, eu vou falar com vocês coisas difíceis de entender. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres,
Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Veja, esse pessoal tinha tido a revelação que ele suporta a afronta dos reis, eles são espoliados dos bens, e agora está voltando. Ele falou em coisa difícil, porque se tornaram tardio para ouvir. Tinha experimentado, irmãos, o dom celeste, tinha experimentado Deus. Cuidado. Então é crente ocioso, parado, sem profundidade, ele vai perder o interesse pelas coisas de Deus. Falou, tem coisa para falar com você, mas difícil você entender, se tornaram tardio para ouvir. Devido ao tempo decorrido, devido à caminhada, os seus anos de crente, você era para estar lá na frente, você está lá atrás, só um bebezinho ainda. De vez de você estar ensinando, você precisa estar tomando leitinho ainda. E lá no versículo 3, porque a sua mente ficou leia o 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas. A sua mente fecha. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu sempre estou falando o seguinte: a nossa mente, ela se expande à medida que você a usa. Tudo que não se usa atrofia, e a mente ela vai fechando. Se você refletir, meditar, aprofundar na palavra, ela vai abrindo. Então ele está dizendo que a mente daquelas pessoas se fecharam. Irmãos, Deus quer trazer profundas revelações a nós. Quando ele fala assim, ninguém ouvir, ele é a palavra, porque sem a palavra ninguém cresce. Ninguém cresce. Nós precisamos ter fome da palavra de Deus. Aleluia. Para sermos nova criatura em Cristo Jesus. Senão não há mudança, irmãos. E a gente olha no meio evangélico, nós temos igrejas cheias, mas sem ter representação de Jesus. Pessoas aglutinam na igreja, vêm aos domingos, a multidão, mas elas não têm transformação. Jesus tem que gerar no nosso coração desejo de mudança. Você tem que colocar como alvo, como objetivo: eu vou parecer com Jesus. A minha fala vai identificar que eu pareço com Jesus. O meu agir vai identificar que eu pareço com Jesus. Se você não tiver revelação, a sua casca vai ser grossa sempre. De vez em quando está saindo do nível que Deus não queria que você saísse, por falta de revelação. A palavra de Deus é palavra revelada. A palavra de Deus ela vem através do nosso coração, através da revelação. E a revelação de Deus, está no capítulo 2, versículo 10, é pelo Espírito, o Espírito de Deus, 2 e 10 de 1 Coríntios, que penetra as profundezas de Deus. Ele traz revelação ao meu espírito, conformando-me com Jesus. Então eu preciso viver na dimensão do Espírito de Deus, para ter a revelação, uma mente aberta, uma mente esclarecida pelo Espírito, não pelos livros. E quando você depende do Espírito, o Espírito age na sua vida. Amém? Amém. Então vamos